Fala meu irmão, tudo bem com você? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Alisson e no vídeo de hoje eu vou te passar 10 dicas para que você possa estudar melhor a Bíblia. A Bíblia deve ser o manual de vida de todo cristão. Tudo o que precisamos para uma vida em comunhão com Deus está nas páginas desse livro. Mas não basta apenas lê-la superficialmente. Temos que nos aprofundar, estudar e buscar entender o que Deus quer nos dizer com cada passagem. E para isso, eu creio que seja muito importante estudar da melhor maneira, da maneira correta. E por isso eu preparei o vídeo de hoje com 10 dicas que eu uso no meu dia a dia e que eu tenho certeza que vai ser útil no seu estudo bíblico também. Sem enrolação, bora pro vídeo. A primeira dica, e talvez seja a mais importante de todas, é antes de ler a Bíblia e se aprofundar na palavra de Deus, busque guia do Espírito Santo. Ore de todo o coração para que o Senhor possa abrir a sua mente para você entender qual a vontade do Senhor, quais informações que o Senhor quer te passar, em qual caminho Ele quer te guiar naquela leitura. A segunda dica é tenha compromisso com a sua leitura bíblica. Não basta apenas começar a ler de qualquer jeito e depois parar, ler uma semana sim, outra não. É importante que você tenha uma rotina de leitura, porque a palavra é nosso alimento, é o que alimenta a nossa alma, que nos fortalece espiritualmente. Então você não se alimenta apenas uma vez por semana quando vai no culto, você se alimenta todos os dias, fisicamente falando. E espiritualmente não deve ser diferente, você deve meditar na palavra de Deus todo dia. O Salmo 1 diz: como é feliz aquele que sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então você deve procurar ler sempre a Bíblia e meditar naquilo que você leu. Muitas das vezes uma passagem que você lê vai despertar curiosidade para que você possa buscar mais dos mistérios de Deus e se aprofundar ainda mais da Escritura e assim ter um relacionamento de maior intimidade com o Senhor. Não espere o melhor momento para ler, não leia apenas quando der vontade, porque afinal o nosso coração é falho, você não vai ter vontade de ler todos os dias. Muitas das vezes a gente tem que se posicionar para ler, para buscar a palavra de Deus, para se alimentar mesmo. Muitas das vezes a carne vai preferir fazer outras coisas que é prazerosa para ela, mas nós temos que ter esse compromisso com o Senhor de meditar na sua palavra todos os dias. Uma dica mais técnica é para você escolher uma boa tradução para você ler a Bíblia, principalmente se você é novo, de convertido, ou está começando ao hábito de leitura bíblica agora. Eu recomendo que você escolha uma tradução que seja de fácil compreensão. Nós temos no Brasil muitas traduções boas, porém algumas com a linguagem um pouco mais rebuscada, um pouco mais difícil, e eu acho que pode tornar a leitura um pouco cansativa. Então, se você está começando a ler agora, ou talvez você já lê há algum tempo, mas considere mudar para uma tradução que seja mais fácil, com a leitura mais acessível, que talvez te estimule mais a ler a palavra do Senhor. Tem muitas traduções boas que preservam o sentido original do texto, que afinal é o mais importante, mas trazem palavras que a gente usa no nosso cotidiano. A tradução que eu uso hoje é a tradução da NVI, inclusive essa é a minha Bíblia de estudo. Eu vou deixar o link dela aí na descrição se você tiver interesse de adquirir, claro, porque assim você pode ajudar aqui o canal e adquirir um material excelente. Essa Bíblia aqui é realmente muito boa, é da editora Thomas Nelson. É uma Bíblia, se não me engano, americana, que foi traduzida para o português e é um conteúdo excelente. E aí a gente entra na nossa próxima dica, que seria justamente adquirir uma Bíblia de estudo, se você tiver condições. Essa Bíblia aqui, ela custa em volta de R$200. Tem algumas outras Bíblias com outras traduções, outros modelos com um valor mais acessível, mas não muito, a partir dos R$150 geralmente, daí para cima. É um material um pouco caro, mas vale a pena, tem muito conteúdo interessante. E se você for curioso, a Bíblia de estudo funciona assim: ela tem o texto bíblico comum, toda a Bíblia, e embaixo tem os comentários bíblicos dos autores, né?
pode ser mais de um autor, no caso esse aqui são vários comentaristas, no caso, que discorrem sobre o texto. E isso facilita muito para quem está estudando, porque às vezes tem uma passagem que pode gerar um pouco de dúvida. Se você não tem um conhecimento tão aprofundado assim da palavra, às vezes as respostas estão nos comentários. Se você está começando agora ou quer se aprofundar um pouco na leitura da palavra, uma dica é adquirir uma Bíblia de estudo, porque ela facilita muito nesse processo. Mas calma, se você não tem condição de adquirir esse material, que é um pouco carinho mesmo, eu tenho mais uma dica, que é um aplicativo para celular. O nome do aplicativo é Biblioteca. É um aplicativo que eu uso há bastante tempo e assim é sensacional. É muito bom mesmo, porque nesse aplicativo você tem acesso a 4 comentários bíblicos diferentes, de autores diferentes. Então você tem a possibilidade de comparar pontos de vista diferentes de cada passagem, além de poder comparar as traduções da Bíblia. E é a nossa próxima dica, que eu já perdi a contagem. É a dica número 5, comparar traduções. Dentro desse aplicativo da Biblioteca, você pode comparar diferentes traduções, por exemplo, a NVI, a NTLH, ou traduções mais conservadoras como a João Ferreira de Almeida, JFA, ou até mesmo a NAA. Enfim, são várias traduções que existem nesse aplicativo. Você não precisa ter mais de uma Bíblia em mãos. Em vez de você adquirir várias Bíblias, de várias traduções diferentes para usar essa ferramenta, que seria para comparar diferentes traduções, você pode fazer isso dentro do aplicativo. Não é propaganda, não estou ganhando nada para falar desse aplicativo não, é porque eu realmente uso ele já tem um tempinho e eu acho sensacional. É um aplicativo gratuito, mas eu adquiri a versão paga dele só para não ter propaganda, mas não tem nenhuma funcionalidade a mais não. É o mesmo aplicativo, eu quis adquirir porque eu uso bastante mesmo. Eu acho que custou R$25, mais ou menos isso. É bem mais barato do que você adquirir uma Bíblia de estudo. Comparar as traduções é interessante porque se a gente não tem acesso ao material original e nem temos muitas das vezes conhecimento de grego, hebraico, para saber exatamente o que o autor dos textos originais, queria dizer, quando você compara traduções, você vê possibilidades diferentes. Às vezes, muitas traduções interpretam de uma maneira uma passagem e alguma tradução, uma ou outra, interpreta ou dá a entender o texto de outra maneira. E uma forma de você esclarecer suas dúvidas a respeito daquela passagem é comparando as traduções. Como eu falei anteriormente, outra ferramenta, os comentários bíblicos. Outra dica muito interessante também, principalmente se você deseja ler a Bíblia inteira, está começando agora, que eu aconselharia começar pelos Evangelhos. Afinal, toda a palavra, desde o princípio até o Apocalipse, ela está centrada em uma pessoa, em Cristo. E isso é uma das coisas mais lindas da palavra. Eu recomendo você começar a leitura por um dos evangelhos e depois ler o Novo Testamento e aí então ler o Antigo Testamento. É a forma que eu gosto de ler e que eu recomendo que você faça assim também. A próxima dica, dica número, eu acho que é 6, eu não sei mais. Enfim, a próxima dica é tenha um caderno ou algum espaço, pode ser no celular se você preferir, para que você possa anotar pontos importantes da palavra. Eu acho que é uma boa forma de fixar a palavra na sua mente e também em alguns pontos que pode vir a gerar alguma dúvida, você anota para que você possa pesquisar e estudar mais a fundo depois. E aí, juntamente com isso, a gente entra na nossa próxima dica, que é não tenha vergonha de perguntar o que você não conseguiu compreender da palavra. Primeiramente, como eu falei no começo, busque o guia do Espírito Santo para te revelar aquilo que você ainda não conseguiu entender. Mas também não tenha vergonha de perguntar à liderança de sua igreja, seus pais ou alguém de sua família que também serve a Deus. É muito importante que você busque respostas para as suas dúvidas, para que você tenha mais esclarecimento acerca da palavra do Senhor. E outro ponto que eu acho muito legal, é uma coisa que eu faço, é ter um grupo de leitura bíblica com seus amigos. Eu acho que é uma forma muito boa, muito saudável de fortalecer a fé uns dos outros e incentivar a leitura da palavra, porque é sempre legal a gente dividir uma atividade que a gente gosta, que tem prazer de fazer com outras pessoas.
E com a leitura da Bíblia não precisa ser diferente. Você pode dividir isso com seus amigos que também são crentes e que amam a palavra do Senhor. E não precisa ser fisicamente. Talvez você não tenha a possibilidade de se reunir com seus amigos para discutir, para conversar sobre a palavra, mas faça isso através de uma ligação de vídeo no WhatsApp. Inclusive é assim que eu faço. Minha esposa e eu nos reunimos com amigos nossos para conversar sobre a palavra de Deus. A gente estabelece um tema, um capítulo da Bíblia para que a gente possa estudar durante a semana ou durante 15 dias, e ao final desse período a gente se reúne online mesmo e conversa sobre aquilo, e tem sido muito edificante. E durante esse processo que a gente está estudando, a gente usa lá os grupos do WhatsApp para tirar dúvidas um dos outros, mandar material, algum artigo, algum vídeo que a gente viu. Enfim, é muito legal, muito prazeroso. Eu recomendo que você faça também. A penúltima dica é: não se preocupe em ler muito. Lógico, quanto mais você puder ler a palavra do Senhor, melhor. Mais importante do que ler em quantidade, ler, sei lá, um livro da Bíblia por dia, mais interessante do que isso é que você leia com qualidade, que você leia entendendo realmente o que aquele capítulo quer dizer, aquele versículo quer dizer, e que você possa guardar aquelas palavras no seu coração, que venha fazer sentido para a sua vida e não apenas uma leitura qualquer. E a minha última dica, eu acho que já passou de 10 dicas já. Medite na palavra. Não sei se você tem um tempo para ler pela manhã, pela tarde, mas enfim, independente do tempo, quando você lê, medite naquela palavra durante todo o seu dia e principalmente busque aplicar a palavra de Deus na sua vida, pois afinal a palavra não é só para ser ouvida, mas é para ser aplicada. É isso que realmente importa. Enfim, essas foram as dicas que eu tenho para te passar para que você possa melhorar a sua forma de ler e estudar a palavra de Deus. Eu fico por aqui, eu te agradeço por ter assistido, te peço que deixe o like se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos também que amam a palavra de Deus, e Deus abençoe a sua vida.